A Porto Editora tem o prazer de vos receber para mais uma edição do Porto de Encontro. Muito obrigado pela vossa presença. Esta sessão, conduzida pelo jornalista Sérgio Almeida, tem o apoio da Câmara Municipal do Porto, das livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias, do Porto Canal, da Sociedade Portuguesa de Autores, da Porto Barros, da Arcádia e da Antena 1. Acompanhem toda a programação do Porto de Encontro em facebook.com/Porto de Encontro. Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos que desfrutem desta sessão. Obrigado. Muito boa tarde a todos. É com enorme satisfação que vos dou as boas-vindas a mais uma sessão do nosso Porto de Encontro. Quem nos acompanha com regularidade sabe que nos esforçamos por fazer de cada edição, mês após mês, e esta é a 55ª, um momento especial de partilha entre autores e leitores. No fundo, através de conversas francas e descontraídas, informais, mas também profundas, em que vocês também, como habitualmente, podem participar. No centro da sessão desta tarde vai estar aquele que é, muito provavelmente, e independentemente das convicções íntimas religiosas de cada um, o livro dos livros. No fundo, a chave mestra que nos ajuda a descodificar o pensamento e a história desde tempos imemoriais. Iniciada há poucos meses, em meados do ano passado, a tradução completa da Bíblia, feita diretamente a partir do grego, é um momento extraordinário, um verdadeiro acontecimento editorial, um dos mais importantes dos últimos anos, aliás, como demonstra o imenso sucesso de vendas que tem representado. Esta tarde vamos contar, além da conversa com o tradutor dessa magnífica obra, temos também o privilégio de contar com a colaboração, mais uma vez, da Emília Silvestre, que nos honra novamente com a sua presença, e vamos ter oportunidade de escutar 2 excertos do Novo Testamento, cujo segundo volume é apresentado aqui esta tarde. É tempo de falar, então, muito resumidamente, porque o seu currículo é tão vasto quanto impressionante, do nosso convidado central desta tarde. Ele é ensaísta, tradutor, ficcionista, poeta e também é, desde 2009, professor na área de estudos clássicos na Universidade de Coimbra. No final do ano passado, ele foi contemplado com o Prémio Pessoa, um dos mais importantes em Portugal, precisamente pela tradução da Bíblia. Senhoras e senhores, Frederico Lourenço. Muito bem-vindo ao Porto, Frederico. Muito obrigado. Cidade ao qual lhe ligam que laços, concretamente? Já viveu cá? Tem familiares cá? Nunca vivi no Porto, não tenho familiares no Porto, mas gosto muito do Porto. Acho que me veria perfeitamente, sem qualquer dificuldade, a viver no Porto. É uma cidade que condiz muito com a minha personalidade, com a minha maneira de ser. Gosto mesmo muito do Porto. É uma hipótese a considerar no futuro, então, uma vinda para cá. Eu terminei esta apresentação falando desse episódio ainda recente, da atribuição do Prémio Pessoa, no final do ano passado, e o júri justificou esse galardão, com base, obviamente, na tradução da Bíblia, mas referiu-se a 3 atributos que o Frederico manifestou em concreto nesse trabalho. São eles a disciplina, capacidade de trabalho e a lucidez intelectual. Quais destes foram mais complicados de exigir a sua atenção permanente? Qual destes foi mais importante para que levasse a cabo ou esteja a levar a cabo este trabalho tão impressionante? Acho que são qualquer uma dessas características é importante. Eu acrescentaria a essas características também uma muito importante, que é o bom senso, que eu penso que é fundamental na tradução da Bíblia. Porque nós confrontamos-nos com tanta informação que é preciso digerir, que é preciso destrinçar, é preciso ter a noção de se ainda são válidas ideias sobre a Bíblia que havia no século XIX, em inícios do século XX, tentar selecionar um bocadinho as coisas, e eu cheguei à conclusão de que a melhor qualidade que um tradutor da Bíblia pode ter é ter bom senso, ou seja, de não embarcar em coisas demasiado extremas, não tentar impor visões que são suas do texto e de deixar que o texto fale por si,
tentar ajudar as pessoas na dificuldade do entendimento do texto, mas manter sempre, além da lucidez e do trabalho que leva a fazer, mas manter sempre uma postura de bom senso para não, enfim, para não pôr uma cor demasiado pessoal neste trabalho. É uma coisa que eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem, que se trata de uma tradução um pouco autoral. Eu não vejo isso dessa maneira. Penso que me tento apagar ao máximo e que tento deixar o texto falar, que é o mais importante neste caso. Falou em bom senso, mas quando aceitou este desafio, tinha noção quase o Thomas, quase do cabo de trabalho em que se ia meter, da tarefa gigantesca? O desafio fui eu que coloquei a mim próprio. Porque também acho que a tradução da Bíblia é algo que... Não sei se acho que o som há algumas interferências. Se calhar sou eu que estou a fazer alguma coisa que não devia. Aqui com o microfone, não sei se ele está preso. Mas é o tipo de projeto que não dá para fazer vindo de fora. Quer dizer, não é possível alguém propor a outra pessoa fazer uma tradução da Bíblia. Isso, se calhar é melhor ficar... Está ligado. Não, acho que se calhar assim ouve-se, não é? Pois, havia um problema de comunicação de que eu não me estava a dar conta. Um trabalho deste género, a própria pessoa, o próprio tradutor tem de estar convicto de que tem a preparação para fazer, tem os conhecimentos necessários para fazer, tem esse bom senso, essa maturidade. Acho que é um trabalho que não pode ser feito por uma pessoa muito jovem, por muito talentosa que seja, por muito grego e hebraico que saiba. Acho que é preciso ter uma certa experiência de maturidade intelectual, é preciso ter lido muita coisa e é preciso ter chegado a um ponto em que se vê claramente qual é o contributo específico que esta nova tradução pode dar. Porque a Bíblia já foi traduzida muitas vezes, já vem sendo traduzida em português desde o século XVII, pelo menos, embora essa tradução só tenha sido depois conhecida mais tarde, a tradução de João Ferreira de Almeida, mas todas as pessoas que empreenderam essa tradução, seja o João Ferreira de Almeida, seja depois no final do século XVIII o Padre Figueiredo e depois outros que fizeram esse trabalho, eu tenho a certeza que esses homens, que eu enfim, não posso entrar na cabeça deles, mas eles devem ter passado pelo mesmo processo que eu passei, de sentir que chegou um momento em que estão reunidas as condições para tentar fazer este trabalho. Claro que só depois... Eles tinham mais ou menos a sua idade, recorda, ele estudou, sabe? Não tenho a certeza, não. Acho que se calhar o Ferreira de Almeida seria mais tinha novo. À volta de... iniciou o jogo que há 3 anos, ou seja, tinha 50... Sim, já tinha mais de 50, sim. E, já tinha uma certa quilometragem. Mas foi uma resolução, geralmente quando se chega a idades marcantes, temos aquelas resoluções de vida, no seu caso não foi chegar aos 50, estou preparado. Não teve a ver com isso. Quer dizer, a minha primeira ideia não era traduzir a Bíblia, a minha primeira ideia era traduzir um livro da Bíblia, destes 80 livros que compõem a Bíblia grega. A minha ideia inicial era traduzir o Evangelho de João. E depois, quando comecei a fazer esse trabalho, dei-me conta de que seria interessante fazer também os outros 3 Evangelhos, e a partir daí pensei que seria interessante fazer os outros 23 livros do Novo Testamento e, por que não, já agora, os 53 livros do Antigo Testamento grego. Quer dizer, as coisas começaram a relacionar-se de forma que eu comecei a ver nitidamente aquilo que eu tinha para fazer, aquilo que eu queria fazer, aquilo em que eu sentia que tinha um contributo diferente a dar. Talvez por saber que outras pessoas que, se fizessem o trabalho, não fariam da mesma maneira como eu decidi fazer. E qual foi a reação do editor? Por acaso está aqui o Francisco José Viegas, à medida que foi mantendo informado sobre essas atualizações? Não, o editor recebeu logo o projeto completo, ou seja, okay. Quando eu propus, a primeira pessoa com quem eu falei foi o Paulo Ferreira, que está aqui também presente, que foi quem, enfim, organizou toda a logística de passar este projeto de uma ideia, se calhar um pouco, enfim, surpreendente, minha, para concretizar isto praticamente. E quando eu falei com o Paulo sobre o projeto, eu já tinha a ideia de fazer a Bíblia completa. Portanto, houve a maturação minha de fazer, enfim,
ir fazendo o projeto no seu início. Eu já tinha o primeiro volume feito, quer dizer, o primeiro volume que saiu em setembro, já estava pronto quando eu fiz a primeira abordagem ao Paulo e depois, por intermédio do Paulo, ao Francisco. E, portanto, enfim, eles não passaram por esse processo de eu propor uma coisa que afinal era outra. O projeto já estava amadurecido na minha cabeça, aquilo que eu achava que queria fazer. A diferença o que aconteceu de surpreendente foi quando eu já estava a trabalhar neste projeto, foi eu ter percebido que não iria conseguir fazer o Antigo Testamento sem aprender um bocadinho de hebraico, porque a minha ideia ia fazer só a tradução do Antigo Testamento grego e, portanto, como já havia uma boa tradução do Antigo Testamento hebraico, eu não teria essa necessidade de aprender hebraico, mas rapidamente percebi que não ia dar sem aprender. Enfim, não sou fantástico em hebraico, mas já me consigo orientar o mínimo para conseguir fazer a comparação entre o Antigo Testamento grego e o Antigo Testamento hebraico. Isso é um trabalho. Quando sair o primeiro volume do Antigo Testamento, as pessoas vão perceber qual é, enfim, a verdadeira mais-valia deste projeto, que é de colocar em paralelo essas duas versões do Antigo Testamento que são tão diferentes e são tão interessantes ao mesmo tempo. E, portanto, a diferença foi essa. Portanto, eu não sei se quando acabar o projeto todo, se não me irei dedicar... Estamos a falar de quê? 2019, 2020? Sim, por aí, sim. 2019, 2020, depois temos mais ou menos programado no nosso cronograma. Se tudo correr bem, acho que vai dar tudo certo. Não referi no início, mas já sabem que aqui no Porto de Encontro, vocês também, além de assistirem e de nos honrarem com a vossa presença, podem também participar. E para isso é bastante fácil. Podem escrever a questão que desejam formular ao Frederico Lourenço num papel e depois o papel ser-me entregue e eu terei todo o gosto em lê-lo. Caso não tenham, o papel será entregue a uma das nossas assistentes que se encontra aqui. E caso não tenham papel e caneta, ser-vos-ão entregues. Portanto, não estão reunidas as condições para que também participem, obviamente, e todos os vossos contributos para participar são muito bem-vindos. Frederico, vamos falar um bocadinho sobre o dia-a-dia. Como é que é um dia típico seu de tradução? Inicia-se de manhã, estipula metas diárias, número de página, ou tudo depende do desafio que enfrenta em relação a uma determinada passagem? Varia muito consoante o desafio do livro concreto que eu estou a fazer. Mas, enfim, um bom dia de trabalho normalmente é o dia inteiro a trabalhar. A rentabilidade desse dia depende muito dos textos. Depende muito há textos que eu às vezes estou à espera de não encontrar tanta dificuldade e que dão muita dificuldade, outros são mais agradáveis. Há quase cristalinos, não é pela sua pureza, mas outros muito obscuros. Sim, há outros que se traduzem quase automaticamente, no sentido em que são tão gratos de traduzir. Quais os que prefere? Os que lhe dão luta? Enfim, alguns... Não, eu prefiro os que não dão tanta luta. Acho que, para ser sincero, gosto daqueles textos que são tão gratos de traduzir, que é um pouco como a Ilíada e a Odisseia tiveram essa qualidade para mim, de serem textos que se traduzem, deixam-se traduzir muito bem. No Novo Testamento há 2 ou 3 livros que têm essa característica, eu diria que é o Evangelho de João, o livro do Apocalipse, curiosamente, sendo um livro tão complexo, é um livro que, para traduzir, é algo de muito, muito agradável para o tradutor. A Carta de Tiago também foi um livro que eu também senti essa bênção de ser um texto maravilhosamente grato de traduzir. Passagens também, o Evangelho de Mateus também. O problema dos 3 Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é que têm muitas passagens coincidentes, em que verbalmente são exatamente iguais, e para mim tornou-se um trabalho um bocadinho fastidioso ter de coordenar tudo aquilo que estava em Marcos e Lucas e Mateus para que as passagens iguais sejam exatamente iguais na tradução portuguesa. Essa parte estragou um bocadinho o prazer de traduzir 2 desses evangelhos sinópticos, porque foi um trabalho quase de regra e esquadro, de microscópio, foi um trabalho complicado. Difícil. No grau máximo de dificuldade, eu diria que são as cartas de Paulo.
Isso é, de facto, acho que é o mais difícil que eu já traduzi na minha vida. Eu já traduzi tragédias gregas, já traduzi Ilíada e Odisseia, já traduzi muita coisa, poetas gregos muito complexos, como Píndaro, mas eu nunca traduzi nada de tão difícil como a Carta aos Romanos, de Paulo, como a correspondência aos Coríntios. É mesmo de uma dificuldade extrema. Mas foi a intenção do autor ser quase impenetrável? Ele é muito difícil na maneira de escrever, mas, além disso, é muito difícil encontrar em português as correspondências exatas para as palavras dele. Há páginas de tradução em que quase a maior parte da página são notas a tentar explicar ao leitor a dificuldade de encontrar um paralelismo exato para aquela palavra. Mas também acabou por ser uma coisa fascinante e muito grata, e se há autor com que eu fiquei mesmo muito, muito fascinado foi Paulo. É um autor que eu continuo sempre a reler quando tenho tempo, porque achei um desafio inacreditável, mas é muito diferente. Eu penso que na maior parte das traduções que as pessoas conhecem do Novo Testamento, as cartas de Paulo estão muito facilitadas na forma como elas são apresentadas em português e em inglês e em muitas outras línguas, não é só o português, porque também se compreende que as pessoas que vão à igreja e que vão ouvir aqueles textos lidos publicamente na igreja têm de os ouvir de uma forma que eles sejam inteligíveis. E para que isso aconteça é necessário, enfim, dar ali uma certa volta, alterar um bocadinho aquilo que está na frase original para ela ser mais compreensível. Portanto, eu não tive esse problema, portanto, sei que as pessoas que vão ler Paulo, na minha tradução, vão ler em livro, vão ler em casa, com tempo para refletirem sobre aquelas coisas. Portanto, é uma situação diferente da Igreja, e por acaso falando nisso, agora estava-me a lembrar da minha primeira consciência adulta. Eu ainda era adolescente, mas ainda me lembro perfeitamente da minha primeira consciência de ouvir Paulo e de não entender uma única palavra de Paulo. Foi uma vez que a minha mãe me levou a mim e a minha irmã a uma missa em França. Eu tinha 14 anos, falava muito bem francês, porque tinha estudado no Liceu Francês, a questão não era essa. Lembro perfeitamente da pessoa que foi ler a carta dizer que ia ler, em francês, não é? Portanto, a Epístola de São Paulo aos Efésios, e depois começou a ler qualquer coisa que foi assim, eu não entendi nada daquilo que estava a ouvir. Depois, muito mais tarde, percebi, de facto, porque é que não tinha entendido, porque é um texto de uma dificuldade extraordinária, e depois percebi também a questão curiosa de se dizer Epístola de São Paulo aos Efésios. Enfim, que quem ler agora a minha tradução do Novo Testamento sabe que não é uma epístola, não é de São Paulo e não foi dirigida aos Efésios. Portanto, logo as três coisas estão historicamente erradas. Portanto, enfim, há muitos níveis de leitura destes textos, não é? São textos de uma complexidade enorme, são textos que têm uma história também muito difícil de se conseguir constituir ao certo. É preciso também ter bom senso para não fazer afirmações demasiado bombásticas. Claro, aquilo que eu estou a dizer não é de São Paulo, não é uma epístola, não é dirigida aos Efésios, é preciso contextualizar aquilo que eu estou a dizer. Mas são questões, de facto, são muito, muito interessantes, e eu penso que seria importante que houvesse em português um Novo Testamento, pelo menos, que desse às pessoas a medida de quão difícil é o texto, de não o facilitar, mas de dar a medida de dificuldade. Nessas passagens mais difíceis, mais complexas, o Frederico tomou a opção, julgo correta, de não tornar demasiado acessível, o que poderia representar um empobrecimento do texto, não é? E o que muitas vezes acontece em traduções disponíveis da Bíblia é, de modo a chegar a um público mais alargado, opta-se por uma simplificação que acaba por, se calhar, trair o pensamento original. Sim, não sei se trai o pensamento original. Acho que há duas maneiras de encarar a tradução da Bíblia, do Novo Testamento, neste caso. É ou de traduzir aquilo que o texto diz mesmo, ou então de optar por dar uma versão daquilo que se pensa que o texto quer dizer. E é isso que nós encontramos em muitas traduções feitas para o uso eclesiástico. Isso é perfeitamente natural e normal e legítimo, e não tenho nada contra isso. Mas há aqui uma decalagem muito grande e uma relação
de poder, digamos assim, diferente entre a pessoa que é capaz de ler o texto na língua original e sabe o que é que o texto diz, e a pessoa que não tem acesso a esse texto na língua original. E eu penso que é importante que haja um Novo Testamento que dê às pessoas o acesso às dificuldades que o texto tem. Há muitas frases, por exemplo, de Paulo, não tanto, mas justamente na carta aos Efésios, isso acontece bastante. Há muitas frases que estão incompletas, em que quem estava a escrever ou a ditar, eu penso que faz mais sentido pensar que estava a ser ditado a alguém que estava a escrever, se calhar perdeu-se no meio da frase, começou a ditar uma frase com muitas orações subordinadas e esqueceu-se que precisava de uma oração principal. O que acontece numa tradução mais normal é que uma das orações subordinadas é escolhida para ser a oração subordinante. E o que eu faço é mantenho exatamente como está no texto e indico que a frase não está completa e em nota explico o que é que poderia ser eventualmente a interpretação dessa parte incompleta. Mas eu acho que as pessoas que sabem grego, como é o meu caso, e cada vez caso menos pessoas, não deviam estar nesta posição privilegiada de serem as únicas que conseguem ler exatamente o que está no Novo Testamento. Acho que todas as outras pessoas, crentes, não crentes, de outras religiões, também deviam poder ter acesso à dificuldade do texto também. Claro. Uma das características da sua tradução, e o Frederico falou nisso, é a importância dada e a dimensão das próprias notas explicativas. Sem a devida contextualização histórica, etc., um leitor pode perder-se. Foi por isso que atribuiu muita importância a essas notas. Sim, achei que era importante fazer introduções a cada livro, uma nota introdutória, não lhe chamo introduções, chamo mais modestamente uma nota introdutória, para contextualizar as questões históricas, as questões que se levantam sobre dúvidas da autoria, tudo isso, e depois fazer notas que, a meu ver, são notas sobretudo de teor linguístico, de teor que tentam explicar as dificuldades do texto e da tradução. Não são tanto notas interpretativas nem notas de explicação teológica, são coisas para as quais eu nem teria competência para fazer, mas penso que me centro mais nessa possibilidade de dar às pessoas a ler o texto que quem o lê na língua original lê. Às vezes foi necessário pôr muitas notas. Não sei como é que vai ficar o primeiro volume do Antigo Testamento, porque assim, há alguns livros em que não é mesmo possível conter as notas e as explicações. Há outros em que é possível fazer uma tradução um bocadinho mais sóbria em termos de notas, porque o texto não levanta tantas dúvidas. Mas há outros livros em que, de facto, as notas sucedem-se umas às outras, porque, de outra forma, as pessoas leem o texto e não têm forma de o entender. Precisam mesmo de ter essa ajuda, de outra forma não se chega lá. E também para ter a ajuda de porque é que estão a ler uma tradução que tem tantas frases estranhas que praticamente não se entendem, e o que nós lemos nas edições críticas mesmo do Antigo Testamento hebraico, a grande tradução anglo-saxónica, que é uma tradução publicada pela Oxford University Press, em que nós estamos constantemente a ter notas a dizer o significado do hebraico incerto. Constantemente, mas em cada página temos isso 3 e 4 vezes. Nós não temos nenhuma Bíblia portuguesa em que nós comecemos a abrir o Antigo Testamento e encontremos 4 vezes em cada página que o sentido das frases é incerto. Ninguém sabe o que é que significa aquela palavra hebraica. As pessoas estão a tentar a tirar hipóteses ao ar, mas esses elementos têm de estar presentes. E eu penso que, para fazer uma leitura consciente da Bíblia, uma leitura esclarecida, tem de se ter noção de que estamos também, muitas vezes, a tentar adivinhar coisas em relação às quais não temos a certeza. Já retomamos a conversa, Frederico. Como referi no início, temos o grato prazer nesta sessão de voltar a contar com a colaboração de uma das nossas atrizes mais estimadas, é ela, Emília Silvestre, a quem peço uma salva de palmas.
Se na língua dos humanos e dos anjos eu falar, mas amor não tenho, bronze é quanto símbolo ruidoso me tornei. E se eu tiver profecia e souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e se eu tiver toda a fé a ponto de mover montanhas, mas amor não tenho, nada sou. E se eu transformar em comida para os que têm fome todos os meus bens, e se eu entregar o meu corpo para que me vanglorie da minha própria coragem, mas amor não tenho, de nada eu sirvo. O amor é paciente, prestante é o amor, não inveja, não fanfarrona, não se incha de vaidade, não é indecoroso, não procura as coisas que são do interesse dele, não se irrita nem contabiliza o mal que lhe é feito, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se pela verdade. Tudo aguenta, tudo confia, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Se existem profecias, elas serão anuladas. Se existem línguas, cessarão. Se existe conhecimento, será anulado. Pois o nosso conhecimento é parcial e parcial é a nossa profecia. Quando vier o perfeito, o parcial será anulado. Quando eu era criança, falava como uma criança, pensava como uma criança, contava como uma criança. Mas quando me tornei homem, anulei as coisas da criança. Pois nós vemos agora através de um espelho enigmaticamente, mas depois será cara a cara. Agora conheço as coisas parcialmente, mas depois conhecerei na medida em que também eu fui conhecido. O que fica agora é fé, esperança e amor. Estas 3 coisas. Mas destas, a maior é o amor. Muito obrigado, Emília. A maior das coisas é o amor. Este capítulo da primeira carta aos Coríntios, de Paulo, é o capítulo 13, eu penso que é das coisas mais magníficas que uma vez se escreveram. É uma das passagens mais arrebatadoras do Novo Testamento, da Bíblia, de um modo geral. Foi muito bom ouvir na voz da Emília. Há aqui enfim, vemos aqui que ouvir estas coisas numa voz feminina, e não estou a mandar nenhuma boca para nenhuma igreja, valoriza também bastante o texto. Este é, de facto, eu acho que de tudo aquilo que nós podemos ler no Novo Testamento, das coisas mais fascinantes é justamente a correspondência que Paulo mandou aos cristãos de Corinto, a primeira carta e a segunda carta. Aqui há muitos pormenores muito bonitos e muito interessantes, e eu diria que, sobretudo em relação à segunda carta, que é talvez uma das grandes novidades da minha tradução, é que penso que é a primeira tradução portuguesa, e sem dúvida alguma, do Novo Testamento, que mostra como esta segunda carta aos Coríntios é uma antologia de diferentes cartas que Paulo escreveu à congregação de Corinto. Isto é uma coisa que já está estudada na bibliografia sobre o Novo Testamento já desde o século XIX. Aliás, a primeira vez que isto foi descoberto já foi ainda no século XVIII, mas, enfim, andamos às vezes um bocadinho desfasados. Pronto, a religião e a universidade nem sempre estão no mesmo ritmo, e uma coisa que eu achei que era importante, e cá foi uma tentativa de conciliar o arrojo e o bom senso, foi de, pela primeira vez, mostrar às pessoas como está construída a segunda carta aos Coríntios. Portanto, eu penso que é um elemento novo, diferente, na minha tradução, que as pessoas não estão à espera de ver. Este capítulo que nós ouvimos agora na voz da Emília, é justamente um daqueles momentos, é dos poucos momentos em Paulo que nós conseguimos traduzir com aquela sensação de que estamos a fazer justiça ao texto, porque é assim um momento de serenidade no meio de uma tempestade de palavras muito difíceis de entender em grego, e aqui chegamos a um momento em que
conseguimos perceber o que ele quer dizer e vemos que ele próprio está num modo diferente relativamente ao resto da carta, porque é uma carta em que ele, em muitos momentos, está a ralhar com os coríntios, está, portanto, a demonstrar, está muito desiludido com o facto de haver tantos conflitos entre esses primeiros cristãos, de esses primeiros cristãos também, enfim, de não quererem esquecer as diferenças das classes sociais em que eles se dividiam. Portanto, há aqui muitas questões que são curiosas para vermos o nascimento do cristianismo. Mas quando chegamos ao capítulo 13, parece que ele esqueceu essa parte toda. Ele próprio entrou num modo extremamente sereno e faz esta construção poética. Enfim, não é um poema, mas tem tanta beleza que nos lembra um poema sobre o amor e sobre essa pirâmide em que, de facto, a fé, a esperança são muito importantes, mas, acima de tudo, está o amor. Nem sempre se traduziu esta palavra como amor, porque, enfim, há traduções talvez mais antigas em que se traduz por caridade em vez de amor, mas não há dúvida nenhuma de que a palavra grega agape significa amor, não significa caridade, e, portanto, acho que a tradução certa é mesmo amor. Portanto, é fé, esperança e amor. O Frederico já traduziu Homero, mas podemos dizer que este projeto é a sua verdadeira Odisseia? Sim, é preciso ver que só o Antigo Testamento é 3 vezes mais longo do que a Ilíada e a Odisseia juntas. Portanto, a Ilíada e a Odisseia juntas têm mais ou menos 200.000 palavras. Só o Antigo Testamento hebraico tem mais de 600.000 palavras. E o Antigo Testamento grego é mais longo do que o hebraico. Portanto, de facto, é um oceano de palavras. Vamos lá ver se chega ao fim, são e salvo, sem me afogar. Foi uma questão muito falada quando da saída do primeiro volume, em setembro do ano passado, o facto de não ser oriundo do meio eclesiástico. Acha que é uma vantagem em termos de independência ou distanciamento? Sim, acho que é uma vantagem. Sim, acho que é uma grande vantagem. Acho que há vantagem nas duas coisas. Acho que há vantagem em haver Bíblias que são feitas de acordo com uma determinada denominação religiosa, seja católica, protestante. Como nós sabemos, as Testemunhas de Jeová têm uma Bíblia cuja tradução não coincide com nenhuma destas. Isso acho perfeitamente legítimo. Acho também muito importante que haja uma tradução que seja feita por alguém que não está a querer influenciar o texto em nenhum sentido. E eu penso que um dos problemas do estudo que se faz da Bíblia fora dos contextos das faculdades de Teologia, por exemplo, nós na Universidade de Coimbra temos uma cadeira em História chamada História das Religiões, em que se estuda, portanto, a história das religiões, como é óbvio, desde das religiões mais antigas até às 3 grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islão. Mas é óbvio que para um estudo de história das religiões ou para uma licenciatura como, por exemplo, ciência das religiões, como existe no Porto, como existe em Lisboa, aqui já estamos num âmbito em que não interessa os alunos que podem ser católicos, protestantes, mormons, ateus, tudo, estarem a ler uma Bíblia católica. Por que razão é que se há de ler numa cadeira de História das Religiões uma Bíblia católica? Isso não faz sentido. Tem de se ler alguma coisa que seja o texto da Bíblia sem nenhuma tentativa de o adequar à teologia de uma determinada denominação do cristianismo. E, portanto, eu penso que há um lugar para uma Bíblia pensada de uma forma universitária, académica, dentro do âmbito dos estudos clássicos. Isso é uma coisa que está a acontecer agora internacionalmente. Já aconteceu em relação ao Antigo Testamento. Em relação ao Novo Testamento, acho que só vai acontecer nos Estados Unidos, em novembro, em que vai sair pela Yale University Press uma tradução do Novo Testamento feita de acordo com os critérios que eu próprio segui na minha tradução. Portanto, mas em termos de Antigo Testamento já há várias traduções que são feitas assim e que são as traduções que são estudadas em universidades como Harvard, Yale, Oxford, Cambridge, em que se estuda a história das religiões, mas não se vai escolher um Antigo Testamento católico, porque, enfim, está apresentado de uma forma que
que não é historicamente útil para quem queira estudar o Antigo Testamento judeu, hebraico, não é? E, portanto, tem de haver, acho que há espaço para todas as abordagens à Bíblia. Portanto, eu acho que há vantagem da minha parte em eu já não ser cristão, mas também é muito importante não fazer uma tradução da Bíblia, e aqui concretamente do Novo Testamento, com a vontade de atacar o cristianismo. Isso também é uma coisa tão errada, uma coisa quanto outra. Portanto, não é fazer uma tradução para mostrar, vejam como o cristianismo é ridículo, vejam como isto não faz sentido. Essa abordagem nunca seria a minha. Acho que está é extremista, errada. Acho que é preciso ter bom senso, é preciso ter isenção, apresentar as questões de uma maneira objetiva, apresentar as diferentes teorias sobre cada livro sem tomar partido. Por exemplo, quem começar a ler o segundo volume da minha tradução vê que a apresentação que eu faço dos Atos dos Apóstolos apresento várias teorias que foram defendidas e que são importantes no século XIX e no século XX, de alguns dos maiores especialistas sobre como aquele livro foi formado, mas eu não opto por nenhuma delas, porque acho que não me compete a mim escolher pelo leitor qual é a certa. Existem aquelas teorias, dou as indicações bibliográficas, as pessoas podem ler aqueles estudos, mas eu próprio acho que não tenho de tomar essa... Mas acha que enfrentou alguma desconfiança por parte do meio eclesiástico? Por norma é conservador, obviamente. Acho que depende muito não vi grandes reações em termos de sim, críticas, sim. de que me tenha percebido, julgo que não... Pois, a sensação que eu tenho das pessoas com quem eu converso, porque eu tenho muitos amigos católicos e tenho muitos amigos que são padres católicos também, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão interessadas e estão curiosas, mesmo pessoas católicas. Ainda esta semana estive aqui no Porto numa apresentação do livro do Padre Anselmo Borges, do Papa Francisco, e houve muitas pessoas católicas que lá estavam que aproveitaram para me dizer que estão a ler a minha tradução e estão a ler com curiosidade. E penso que as pessoas percebem que ler uma tradução feita com estes pressupostos não é algo que vai demolir a sua fé nem a sua crença. É uma questão que as pessoas podem encarar como sua informação, portanto, informarem-se do tipo de abordagem que, enfim, universitária, uma abordagem histórica que tem vindo a ser feita desde o século XIX em relação à Bíblia. É uma questão de informação. Terão sempre a sua Bíblia católica ou protestante, consoante os casos, para lerem, e sabem sempre que a interpretação teológica é uma coisa à parte relativamente à materialidade do texto. Aquilo que eu acho que nós não devemos fazer é confundir a interpretação teológica do texto com o texto. Isso é, enfim, tomar a nuvem por Juno. Uma coisa é o texto, outra coisa é a interpretação teológica que o catolicismo faz desse texto, que é diferente da interpretação teológica que o protestantismo faz desse texto, e dentro do protestantismo são tantas as denominações e muitas delas têm abordagens diferentes, e, portanto, temos de aceitar que o texto é suscetível de muitas e interessantíssimas interpretações teológicas, mas, em primeiro lugar, está o texto propriamente dito, e é com isso que eu trabalho. Há um mérito inegável que deve ser atribuído a este projeto de tradução, que é o de ter despertado a curiosidade, reacendido o interesse pela leitura da Bíblia junto de muitos milhares de pessoas, e os números, as vendas do livro, do primeiro volume, isso demonstram isso mesmo. O que lhe pergunto, Frederico, é se lhe chegaram ecos interessantes, até tocantes, de leitores que há muito católicos, que há muito distanciados da Bíblia, e que agora, aproveitando no fundo também este debate todo que se gerou em torno deste projeto de tradução, se reaproximaram. Sim, temos chegado muitos ecos, recebo muitas mensagens, e-mails. É muito fácil encontrar o meu e-mail, porque está no site da Universidade de Coimbra. Recebo muitas mensagens de muitas pessoas que, curiosamente, enfim, a mensagem mais habitual: sou católico, tive uma formação católica, mas nunca li a Bíblia, e agora estou pela primeira vez a ler. Isso é muito habitual, porque, contrariamente aos protestantes, que são leitores entusiastas da Bíblia, isso não é tanto o caso quando olhamos para o meio católico. Há muitas pessoas que me dizem
que são catequistas e tudo isso e que nunca leram a Bíblia. E isso acho estranho. Acho estranho que uma catequese possa existir à margem da leitura da Bíblia. Aliás, houve recentemente uma conferência que eu dei em que justamente uma senhora católica catequista ficou muito espantada por ter lido uma coisa no segundo volume da minha tradução, ficou muito espantada por aprender que Paulo era judeu, porque ela não estava à espera, porque pensava que era romano e que não era judeu. Portanto, é preciso, enfim, é preciso ler para se conhecer toda esta problemática. Vamos ouvir então algumas das questões que foram colocadas por vocês. A Inês pergunta ao Frederico Lourenço: sente que pôs um pouco de si nesta tradução, apesar de não ter necessariamente dado um toque subjetivo ao texto? Eu sinto que não acho que pus o meu trabalho nesta tradução, pus o meu conhecimento, pus o meu empenho, mas acho que o esforço que eu tenho feito sempre é de não deixar que as minhas opiniões sobre o texto, enfim, como eu gostaria que o texto soasse, que tudo isso entre dentro da tradução. Há bocadinho estávamos a falar, antes de entrarmos na sessão, e mesmo antes, quando estava a falar com o Rui, estava a falar da minha grande vontade de um dia escrever um livro sobre o cristianismo e sobre Jesus e sobre o Novo Testamento, mas um livro em que eu possa, de facto, escrever sobre as minhas opiniões, aquilo que eu acho que aprendi com esta leitura, e às vezes são coisas diferentes das coisas que eu escrevo nas introduções, em que eu tento ser muito objetivo, muito isento, dar o estado da questão relativamente àquele livro, àquela carta de Paulo, quais são as principais teorias mais fidedignas que são defendidas internacionalmente sobre esse texto, e o que eu acho que não ponho é o que é que eu, Frederico, acho sobre o texto. Mas é claro que, lidando tão profundamente com estes textos, eu acabei por formar muitas opiniões minhas que eu um dia gostaria de pôr por escrito, mas penso que a tradução não é o sítio de o fazer. Portanto, há muitas passagens de Paulo em relação às quais eu tenho muitas opiniões de como elas foram lá parar ao texto, o que é que elas significam, sobre o seu contexto histórico, mas senti como são coisas que são demasiado subjetivas. Mas vai tomar notas sobre isso, até para dar origem a um futuro ensaio? Sim, eu gostaria um dia de escrever um livro sobre... Enfim, já tenho o título, A Sombra de Jesus, que é um livro sobre o início do cristianismo, sobre o Novo Testamento e sobre os primeiros, digamos, 100 anos do cristianismo, em que todo o estudo que eu tenho feito sobre o Novo Testamento daria pano para mangas num contexto em que eu sou o autor, poderia então desenvolver essas minhas próprias teorias e ideias sobre isso. Nova pergunta. As leituras dos missais da Igreja andam muito longe da verdade do texto original? Pois, essa é uma pergunta muito nevrálgica. Na Semana Santa recebi um telefonema do capelão da Universidade de Coimbra, que disse: Dr. Frederico Lourenço, é mesmo verdade que no capítulo 8º da Carta aos Romanos Paulo escreveu: Deus não perdoou o próprio Filho? E eu tive de explicar ao padre Paulo Simões, que é uma pessoa encantadora, que não. Isso pode estar na liturgia, mas isso não está no texto. Não está no texto. O que está no texto é que Deus não poupou o próprio Filho, não está que Deus não perdoou. E, recentemente, quando houve a missa por alma da doutora Maria Helena da Rocha Pereira, portanto, grande figura do Porto, que foi professora em Coimbra, eu próprio, quando ouvi a leitura do Evangelho, enfim, quase dei um salto na cadeira, quando o padre leu a passagem do Evangelho de João, em que Jesus diz a Madalena, em grego, não me toques, não é? Memo rapto, e ele leu, não me retenhas. Portanto, é uma coisa completamente diferente, não me retenhas, de não me toques, e não há nenhuma razão para as pessoas estarem a ouvir uma coisa tão... As pessoas dirão, não vai mal ao mundo por isso, e certamente não vai mal ao mundo por isso, mas não é o que o texto diz. O texto diz, não me toques. Não há qualquer dúvida. Quando São Jerónimo traduziu o texto para latim, escreveu noli me tangere, em latim. Portanto, não há
Ele também interpretou o texto exatamente como ele está. Não é não me retenhas, é não me toques. O Alexandre Azevedo Pinto pergunta como resolve as questões das ifabulações e das datações. A questão desde já um abraço ao Alexandre, que eu não conheço pessoalmente, mas que é meu amigo no Facebook. A questão das datações dos livros, pronto, essa é a parte mais estudiosa, digamos assim, do trabalho, em que é preciso investir muito tempo a ler os principais estudos, a principal bibliografia e conseguir ter uma ideia de qual é o consenso dos estudiosos atualmente sobre a datação dos livros. Eu posso não concordar pessoalmente com esse consenso, mas tento ater-me àquilo que é, hoje em dia, que são as teorias mais defensáveis. E, aliás, uma coisa que disse um antigo professor da Faculdade de Letras de Lisboa, quando viu, que é também tradutor da Bíblia dos Capuchinhos, quando viu a minha edição, disse: uma coisa muito curiosa, é uma Bíblia com bibliografia, porque não é normal as traduções da Bíblia terem bibliografia, ou seja, terem notas onde se indica às pessoas onde é que podem ler uma discussão da problemática sobre este livro, ou este verso, ou este versículo, ou este capítulo. Eu acho que isso é muito, muito importante. Não serve nada eu estar sozinho em casa a ler as coisas e depois de apenas transmitir o que eu digeri das minhas leituras e de não dar às pessoas a indicação também onde é que elas próprias podem ir descobrir mais informações sobre aqueles problemas. Portanto, há essa parte, não é? Há a parte de traduzir, que exige o conhecimento do grego, e há a parte também de estudar, a principal bibliografia sobre cada livro. Implica gastar muito dinheiro em livros também, isso é também outra questão. Quando eu chegar ao fim da tradução, não sei que contabilização é que eu vou fazer dos milhares e milhares de euros que eu gastei a comprar a bibliografia, mas tem mesmo de ser, não há outra maneira. No seu entender, Frederico, quais os livros considera mais ricos em termos literários e depois também uma questão adicional e a nível das emoções humanas em relação ao divino? Portanto, quais os livros considera mais ricos em termos literários? Uma análise pessoal. Sim, eu penso que em termos literários, no Novo Testamento, há uma obra-prima absoluta que é o Evangelho de João. Há muitos estudos internacionais sobre isso. É um dos focos que se pode... que nós podemos eleger para fazer um estudo literário da Bíblia. Acho que é uma obra-prima, dos textos mais deslumbrantes de toda a literatura escrita em grego. É uma das coisas mais bonitas que se escreveram. Mas Paulo também é um grande, grande escritor. Mas eu diria que talvez no Evangelho de João encontramos mais essa questão do divino. Houve um teólogo no século XIX que disse que o Evangelho de João é o mais divino de todos os livros divinos. E, de facto, é uma descrição que lhe assenta muito bem. No Antigo Testamento, há livros que são absolutas obras-primas geniais. Um deles é um dos livros mais pequeninos, que é o livro de Jonas, que eu penso que as pessoas vão redescobrir também na minha tradução e na minha abordagem, que sairá no próximo volume, no primeiro volume do Antigo Testamento. O livro de Daniel é também um livro absolutamente extraordinário em termos literários. Depois há os livros que sairão no quarto volume da Bíblia, os livros sapienciais, em que há também obras-primas extraordinárias. O livro de Eclesiastes é um dos livros mais extraordinários alguma vez escritos, o Cântico dos Cânticos. Há assim uma série de textos que são mesmo muito, muito bonitos. E dentro Desculpa interrompê-lo, Frederico, mas há um maravilhamento que, enquanto leitor, ininterrupto, ou seja, apesar de conhecerem textos que já conhece desde muito cedo, não é? Começou a ler aos 8, 9 anos, lê-los é quase como se fosse... É um livro eternamente por ler, uma leitura infinita, como falava o Tolentino Mendonça. Sim, é uma leitura infinita e esse maravilhamento nunca deixa de atuar. Aliás, uma das minhas grandes, grandes surpresas, quando eu fiz a tradução do livro de Jonas, foi de pensar que uma coisa que eu já gostava tanto, que eu achava que era impossível gostar mais daquele livro, depois de ter feito o estudo em grego e em hebraico também,
ainda fiquei com a sensação de que, enfim, toda a minha vida eu vou ler aquele livro e vou ficar deslumbrado pela maneira como em poucos capítulos, não é? Portanto, é um livro pequenino, só tem 4 capítulos, como se consegue, de facto, pôr um mundo, um universo inteiro da experiência humana e da relação entre o homem e Deus de uma forma tão concentrada, tão genial. Cada palavra é um mundo naquele livro. Acho que se pode ler sempre e ter sempre esse maravilhamento. A Adelaide coloca uma questão à qual eu penso que o Frederico Lourenço já respondeu parcialmente, mas se quiser acrescentar algo, reduzir a complexidade do texto original pode resultar na adulteração da ideia fundamental. Se, ao preparar esta tradução, sem visar a simplificação, se encontrou adulterações importantes no texto original? Quer dizer, propriamente... Quer dizer, um dos problemas que nós falámos do texto original é que o texto tem muitas formas diferentes, não é? Porque eu estou a trabalhar a partir de uma edição que é a edição crítica considerada, enfim, no caso do Novo Testamento, a edição crítica internacionalmente considerada mais fidedigna em termos universitários, é a edição de Nestle-Aland, que é uma edição publicada na Alemanha, já vai na edição número 28, e é, de facto, aquilo que nos tenta dar o texto do Novo Testamento tal como ele seria lido no século IV, enfim, aquilo que mais se aproxima dos manuscritos, os primeiros manuscritos completos que nós temos. Mas é muito difícil fazer a ponte entre o momento em que estes textos foram escritos e depois esses primeiros textos completos. Eu falo disso na introdução ao segundo volume da Bíblia. Achei que era muito importante pôr um capítulo que explicasse às pessoas todo esse problema de como o texto chegou até nós. O facto de nós termos mais de 5.000 manuscritos que têm livros do Novo Testamento. Acha que era algo que a Igreja se devia esforçar por saber, ou explicar aos crentes que a Bíblia, de certo, é uma construção coletiva ao longo dos tempos, não é? E que muitas vezes já há o desconhecimento generalizado em relação a isso. Pois são questões que são estudadas nas faculdades de teologia e os biblistas estão todos muito conscientes e atentos a isso. Mas uma pessoa que faça a sua vida inteira ter catequese, fazer a vida de católico, ir à missa, ouvir a Bíblia, ouvir as homilias, que têm que ver com aqueles excertos específicos que são lidos na Igreja, as pessoas nunca ficam a maior parte das pessoas nunca vai descobrir todas estas complexidades. Isso vê-se pelo facto da maior parte das pessoas achar que o Novo Testamento foi escrito em aramaico ou hebraico, ou uma coisa assim. As pessoas ficam muito espantadas quando aprendem que o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando nós vamos à aldeia em que nasceu o primeiro tradutor português da Bíblia, João Ferreira de Almeida, vemos portanto, uma homenagem, uma lápide com homenagem a João Ferreira de Almeida. Foi o primeiro a traduzir o Novo Testamento do hebraico. Não é? Quer dizer, logo a lápide tem um erro crasso, não é? Portanto, ele não traduziu o Novo Testamento do hebraico porque não existe o Novo Testamento hebraico. Ele traduziu o Novo Testamento a partir de algumas línguas, finalmente a partir do grego, mas isso começa logo aí pelo grande espanto e a grande desconfiança que muitas pessoas sentem. Mas o que é o Novo Testamento grego? Mas isso ficam desconfiadas porque acham que o Novo Testamento tem de ser em hebraico, tem de ser em aramaico. Não é. É muito diferente. Nós dizemos, a figura histórica Jesus de Nazaré viveu num meio em que as pessoas falavam aramaico, que era a língua que ele também falava. É muito diferente dizermos isso de dizermos que estes textos foram escritos nessas línguas. Não foram escritos por pessoas que eram falantes do grego e falantes do grego que tinham muito jeito para escrever grego, desde logo Paulo. O Carlos pergunta se na tradução do Antigo Testamento irão ser analisados os famosos papiros do Mar Morto. Eu faço referência aos papiros do Mar Morto nos livros em que eles têm um contributo importante a dar. Há livros em relação aos quais não existe qualquer documentação no Mar Morto, mas aqueles em que isso existe, não faço uma referência muito aprofundada, mas é algo que eu tenho em mente.
Também em relação aos manuscritos do Mar Morto, muitas pessoas pensam que existem também textos cristãos entre esses manuscritos. Não existem, portanto, são só textos judaicos, embora existam textos em grego, portanto, do Antigo Testamento judaico, obviamente, mas em língua grega. Portanto, nos manuscritos do Mar Morto existem textos em hebraico e também textos em grego. Portanto, é uma questão que me interessa muito. Quando há um contributo importante dos manuscritos do Mar Morto, eu refiro ou nas introduções aos livros do Antigo Testamento ou nas próprias notas. Uma última pergunta das que temos para já por aqui. Qual é o papel que a teoria da tradução desempenhou no trabalho de Frederico? Ou, como mencionou, basta ao tradutor o bom senso e o arrojo? Pois, a questão eu como dediquei a minha vida a traduzir obras bastante longas e complexas, nunca tive tempo para estudar a teoria da tradução. Portanto, foi uma coisa que eu fui fazendo empiricamente. Também é preciso ver que o nosso curso, o curso que nós tiramos de estudos clássicos, é um curso que é, no fundo, um curso de tradução. Porque nós, no meu tempo, não é, quando eu fiz, é uma licenciatura em 4 anos, com latim e grego, e o que nós fazíamos nas aulas todas era fazer tradução dos textos, já que são línguas mortas, em que nós não falávamos latim nem grego antigo nas aulas, e toda a nossa avaliação, todos os testes que nós fazíamos eram traduções. Nós tínhamos um texto em grego ou em latim e tínhamos de o traduzir. Isso era nisso que consistia a avaliação. E, portanto, quando eu, enfim, arrojei fazer a minha primeira tradução do grego, foi uma tragédia de Eurípides, que eu fiz em 1994, já tinha essa escola toda e tinha também já a escola de eu próprio ser professor de grego e de eu estar também a ensinar os meus alunos de acordo com a mesma metodologia, ensiná-los a traduzir, sendo que a avaliação, os testes e os exames são tradução. E, portanto, enfim, fui aprendendo a melhor maneira de fazer essas coisas. Aprendi com os meus professores e tive a sorte de excelentes professores de grego na Universidade de Lisboa. E depois, eu próprio, como professor de grego, fui também descobrindo as melhores maneiras de ir ensinando aos meus alunos a forma de pegar num texto de grego, seja em prosa, seja em verso, e saber como traduzi-lo. Leva uns anos a chegar lá, mas chega-se. Antes mesmo de chamar a Emília Silvestre para a segunda e última leitura da tarde, permitam-me só que partilhe convosco alguns elementos sobre a próxima sessão do Porto Encontro, a qual terá lugar já daqui a 15 dias, portanto 13 de maio, um sábado aqui mesmo, às 17 horas, 13 de maio. E a sessão será muito interessante, uma vez que será em torno do projeto da Escola da Ponte. Muitos de vocês terão conhecimento, certamente, que é um projeto educativo inovador, aqui do Distrito do Porto, e dá origem, vai ser publicado um livro pela Contraponto, também do Grupo da Porto Editora, um livro da autoria do Paulo M. Moraes, que analisa, no fundo, este caso de sucesso, que é inclusivamente estudado em vários países e está a ser implementado em larga escala no Brasil. Portanto, isso vai dar origem, o nosso próximo Porto Encontro, 13 de maio, será em torno de um debate sobre a educação, partindo deste livro sobre o projeto da Escola da Ponte, o qual se baseia largamente numa autonomia de conteúdos em que os alunos e os professores têm também uma palavra a dizer nos conteúdos que são ministrados. Aqui fica o convite. Para já, então, Emília Silvestre. Eu sou a vinha verdadeira e o meu pai é o vinhateiro. Todo o ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo o ramo que dá fruto, ele poda para que dê ainda mais fruto. Vós já sois puros devido à palavra que eu vos tenho dito. Permanecei em mim e eu em vós. Tal como o ramo não consegue dar fruto por si próprio, a não ser que permaneça na vinha, do mesmo modo vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a vinha, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto abundante, porque sem mim nada podeis fazer.
Se alguém não permanece em mim, é deitado fora como o ramo e fica ressequido, e juntam depois os ramos e atiram-nos para o fogo e ardem. Se permanecerdes em mim, e se as minhas palavras permanecerem em vós, aquilo que quiserdes solicitai, e acontecerá para vós. Nisto foi glorificado o meu Pai, para que deis fruto abundante e devenhais meus discípulos. Tal como me amou o Pai, assim eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, tal como eu observo os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria se complete. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, tal como eu vos amei. Ninguém possui amor maior do que este, que alguém dê a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes as coisas que vos mando. Nunca vos chamo escravos, porque o escravo não sabe o que faz o seu amo. Chamo-vos amigos, porque todas as coisas que ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi e vos estabeleci para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dê. As coisas que vos mando são que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como coisa sua. Mas porque não sois do mundo, mas eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Recordai-vos da palavra que eu vos disse: o escravo não é maior do que o seu amo. Se me perseguiram a mim, a vós perseguirão também. Se observaram a minha palavra, observarão também a vossa. Mas todas estas coisas vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem quem me enviou. Se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado, estariam livres de erro. Agora não têm desculpa pelo seu erro. Quem me odeia, também odeia o meu Pai. Se as obras eu não tivesse realizado, as quais nenhum outro realizou, estariam livres de erro. Agora eles viram-me e odiaram-me, a mim e ao meu Pai. Mas tal aconteceu para que se cumprisse a palavra que ficou escrita na lei deles, segundo a qual odiarem-me sem razão. Quando vier o Auxiliador que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, esse testemunhará a meu respeito. Também vós testemunhareis, porque desde o princípio estás comigo. Mais uma vez, obrigado, Emília. Maravilha. Alguma razão em concreto especial para escolher esta passagem? Bom, esta é uma passagem do Evangelho de João, do capítulo 15, que é uma coisa que nos enche o espírito. E é tão bom ouvir este texto lido assim, desta forma, como a Emília leu, porque tirar estes textos um pouco do ambiente em que normalmente os ouvimos, em que são lidos de outra forma e sem esta atenção à riqueza e à subtileza das palavras. Acho que, enfim, agora fiquei com vontade de ter um audiolivro com o Novo Testamento lido pela Emília Silvestre. De ouvir, de facto, porque são frases extraordinárias, são frases em que nós, em relação a qualquer uma delas, podíamos estar uma vida inteira a refletir, a meditar, porque tem uma riqueza de sentido verdadeiramente Nem de propósito, incrível. temos aqui uma questão da Inês, relativamente também ao livro de João. Acha que o livro de João é mais rico, entre aspas, por ser uma visão mais, outra vez entre aspas, mais infantil dos acontecimentos? Pueril? Sim. Não, eu infantil não diria. Acho que é antes pelo contrário. Acho que é
é uma visão muito amadurecida, é o retrato talvez mais amadurecido que nós recebemos de Jesus dos 4 evangelhos, mas eu tenho dificuldade, de facto, eu gosto muito do Evangelho de João, mas quando leio os outros 3, agora estou, por exemplo, a estudar com os meus alunos de grego em Coimbra. Uma das coisas que tradicionalmente se estuda em grego é o Evangelho de Lucas, já há muitos, muitos anos, isso está nos programas de todas as universidades, já desde o século XIX, e já mesmo antes do 25 de Abril, em Portugal, nas seletas de grego, havia, para os exames do antigo 7º ano, havia sempre passagens do Evangelho de Lucas, porque é um evangelho muito didático do ponto de vista de quem quer ensinar grego. E, portanto, tenho andado dedicado a ler, enfim, uma perspectiva de sala de aula com os meus alunos, e, de facto, eles veem, e eu também percebo, que é um texto também de uma beleza absolutamente extraordinária. É difícil de escolher. Mas, de facto, ouvir o texto do Novo Testamento lido de uma maneira diferente, e se nós o lermos nós próprios, dando-lhe este valor literário, esta poesia que tem, não é? Acho que é outra experiência. O Alberto Pena Rodrigues pergunta se a versão brasileira, que também está disponível, é traduzida, obviamente... Desde hoje, sim. Desde Desde é ontem. Traduzida, entre aspas, obviamente, para o português do Brasil. Há adaptações? Sim. Também um abraço ao Alberto. Não, portanto, a edição que saiu ontem no Brasil, que foi dia de greve geral, portanto, acho que se calhar a maior parte das pessoas não teve possibilidade de folhear nas livrarias, mas hoje já terão essa possibilidade. Enfim, devido à grande generosidade da Quetzal e na pessoa do seu editor, Francisco José Viegas, foi disponibilizado o texto, a paginação é exatamente igual, ou seja, a página 119 da edição portuguesa é exatamente igual à da edição brasileira. Houve uma ou outra pequena adaptação ortográfica, enfim, não quero entrar nisso, mas foi necessário fazer essa adaptação, mas tirando isso, está praticamente igual à edição que saiu em Portugal. Reparei que há bocadinho o Frederico definiu-se, usou a expressão como antigo cristão. Mas ao abraçar um projeto desta natureza, não houve aí uma reabertura de um diálogo interior sobre a fé? Curiosamente, não. É curioso. Acho que ter traduzido o Novo Testamento confirma-me na minha convicção de que sou ex-católico, isso sem dúvida alguma. Aumentou o meu fascínio por Jesus de Nazaré, sem dúvida alguma. Portanto, é alguém que continua a encher a minha cabeça. Mas, enfim, a sensação que eu tenho cada vez mais é que há uma discrepância tão grande entre aquilo que nós lemos no Novo Testamento e aquilo que nós sabemos ter sido o início do cristianismo e aquilo que é o cristianismo hoje, ao fim de 2000 anos, e que, enfim, todas as coisas têm de mudar, e é óbvio que nada fica cristalizado no tempo, e é evidente que as igrejas católica, protestante, ortodoxa, todas elas foram mudando ao longo dos tempos, e isso é inevitável, mas a minha nostalgia é desse primeiro cristianismo, ou seja, aquilo que me fascina, que me encanta, que me apaixona, é esse primeiro momento, antes do cristianismo ser uma religião ligada ao Estado, era uma religião proibida, as pessoas eram cristãs correndo perigo de vida, a penalidade de serem cristãs era a condenação à morte, e não era uma morte agradável, não é? Ser atirado aos leões e por aí fora, e muitas outras crueldades horríveis que fizeram aos primeiros cristãos. Portanto, acho que a religião mudou o seu ADN, se quiser, a partir do momento em que ficou ligada ao poder imperial e a partir do momento em que todo um império se converte ao cristianismo, ficando exatamente igual.
Ou seja, isso acho que para mim é assim a coisa mais estranha de todas, porque de repente o Império é todo cristão, mas os exércitos continuam a combater da mesma maneira, a escravatura continua da mesma maneira, os maus tratos dados aos menos privilegiados continuam da mesma maneira, as classes sociais permanecem da mesma maneira, os ricos continuam ricos, os pobres continuam pobres. Quer dizer, nada na sociedade muda, a não ser que, de facto, as pessoas estão a professar uma religião diferente. E isso, de facto, acho que é contrário àquilo que é o projeto de Jesus de Nazaré, que está claramente plasmado no Novo Testamento, está claramente plasmado nas cartas de Paulo também, por muitas discordâncias que possamos ter em relação a Paulo, mas a mensagem que ele traz é totalmente revolucionária, totalmente nova, e implica uma mudança radical que não aconteceu no século IV, quando Constantino despenalizou o cristianismo, e depois, quando mais tarde Teodósio fez com que o cristianismo fosse a religião obrigatória do Império Romano e, enfim, portanto, teve a sua evolução. Mas acha que o que sucedeu com o cristianismo, em seu entender, também é, de certa forma, uma síntese da própria história da humanidade, de ideologias aparentemente benévolas que, aplicadas noutras áreas, talvez até políticas, acabam por seguir outras vias totalmente opostas àquela que professavam? Sim, isso acho que é inevitável. O ser humano é o ser humano, não é? Claro. E ele é o mesmo em todos os pontos do planeta que nós conhecemos, tem os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, e talvez é uma esperança demasiado fantasista e ilusória exigirmos de uma religião que tenha esse efeito de mudar completamente a estrutura psicológica, mental do ser humano. É como exigir aos leões que deixem de caçar gazelas. Isso está-lhes na massa do sangue, não há nada a fazer. Portanto, essa questão, para mim, é uma questão problemática. Mas há muitas coisas daquilo em que o cristianismo se transformou, que são coisas em que eu não me revejo, mas interessa muito a história do início do cristianismo, esses primeiros séculos, e interessa-me sobretudo o texto do Novo Testamento, que acho apaixonante mesmo. Desculpe-me só por voltar atrás, mas teve uma educação católica, recorda-se, foi um processo gradual de afastamento? Houve algum episódio em concreto que o levou a perder, de certa forma, a fé ou a esperança naquela religião? Foi gradual. Quer dizer, não foi gradual no sentido em que as pessoas falam muitas vezes em deixarem de ser religiosas como sinónimo de deixarem de acreditar em Deus. Isso não é o meu caso, eu nunca deixei de... Portanto, de forma completamente irracional e intuitiva, continuo a acreditar em Deus e acho que sempre acreditarei. Acho que nunca tive um segundo de ateísmo consciente na minha vida. Portanto, continuo a acreditar em Deus, continuo a ter o fascínio que sempre tive por Jesus. A questão do afastamento da prática religiosa católica foi uma coisa que foi acontecendo lentamente, mas acabou por ser, enfim, ser irreversível. Mas foi uma coisa lenta. Eu lembro que quando a minha mãe morreu, eu tinha 35 anos. Na altura, eu ainda me considerava católico praticante. E, sem dúvida alguma, lembro perfeitamente, no enterro da minha mãe, comunguei. Lembro-me da última vez que me confessei e que tive essa prática toda católica. E ainda foi pouco tempo depois da morte da minha mãe. Portanto, eu tinha 35 anos, mais ou menos nessa faixa. E durante até ao final dos 30, eu fui-me considerando, enfim, católico não praticante primeiro, e depois, a partir daí, foi sendo cada vez maior o afastamento, até que hoje em dia me considero mesmo ex-católico. Ou seja, se eu voltasse, e não ponho essa hipótese, mas se eu voltasse a ter uma prática cristã, não seria certamente no âmbito da Igreja Católica. Acho que teria de ser uma igreja, enfim, talvez mais uma igreja do silêncio, talvez os Quakers, não sei, em que é assim uma coisa assim muito, muito, muito focada só no espírito, na reflexão e não na aparência exterior de muitas coisas que não me dizem nada, pessoalmente. Mas além do afastamento em relação à mensagem original, um dos motivos também da sua descrença em relação ao cristianismo também não se deve ao conservadorismo da Igreja, nomeadamente
o reconhecimento dos direitos da diferença, de uma série de direitos dos homossexuais, de uma... Não, eu penso que não tem isso, nada. sim, quer dizer, isso é uma questão importante, mas não é a mais importante, porque o que não falta no caso concreto dos homossexuais, o que não falta são homossexuais que são católicos, praticantes, e que dentro da sua própria cabeça conseguem fazer essa conciliação e que não têm problema com isso. Aliás, ainda o padre Anselmo Borges, na quarta-feira em Gaia, disse publicamente que dá comunhão a homossexuais e, portanto, essa questão não penso que hoje em dia pode ser vista de uma certa forma pela hierarquia da Igreja, hierarquia mais alta, mas enfim, no terreno, eu concretamente nunca me deparei com um padre católico que me tivesse dito qualquer coisa de antipático ou desagradável em relação à homossexualidade. Ainda, enfim, quando eu era mais jovem, eles podiam tentar dizer-me que era um erro e que era um equívoco e que eu ia crescer e depois que me iria passar e que depois eu haveria de casar e ter filhos. Pronto, teriam mais essa atitude, mas nunca senti da parte de nenhum padre católico uma agressividade ou uma condenação assim mais explícita. Acho que a questão não é por aí. Acho que há outras questões que são importantes também, a questão do lugar das mulheres na Igreja, a questão do celibato dos padres, a absoluta urgência de as mulheres terem acesso à carreira sacerdotal, de chegarem a bispo e arcebispo e a papa. Acho que é um desfazamento muito retrógrado de termos uma instituição em que só há homens. Acho que isso não faz sentido nenhum. Tens esperança que seja com o Papa Francisco seja, no fundo, o agente da mudança? Tens esperança? Não sei. Foi justamente o debate que decorreu em Gaia com o padre Anselmo Borges. O padre Anselmo Borges é alguém que está convencido que isso vai acontecer. Ele está muito otimista em relação a este Papa e vejo que muitos católicos também estão. Eu mantenho um bocadinho mais reservado porque eu penso que é muito diferente as pessoas, um Papa dizer estas coisas revolucionárias todas que ele diz e de as passar à prática, porque uma coisa é falar das coisas, outra coisa é definir a prática católica. E enquanto não houver uma concretização prática destas coisas, ele diz coisas de facto que encantam toda a gente e são coisas de facto encantatórias, mas na verdade não me parece que a Igreja tenha mudado assim tanto. Não parece que a Igreja seja muito diferente agora daquilo, além do discurso ser diferente, mas da realidade concreta não parece que seja tão diferente. Qual é que acha que é o poder, apesar de tudo, é um homem contra, passo a expressão, toda uma estrutura em seu redor, sim, que claro, se calhar tem mais poder que ele? Sim, não é? ele não pode fazer, ele terá os seus problemas de não conseguir fazer também milagres, não é? Contra uma Igreja ou contra pessoas ou segmentos na Igreja que são mais conservadores. Enfim, tudo isso são coisas. Há um livro muito interessante sobre a história do cristianismo em que diz que os evangelistas não atribuem a Jesus a menção de qualquer suspeita de bispos. Ou seja, tudo aquilo que Jesus disse coisas fantásticas, mas por alguma razão esqueceu-se de falar em bispos, arcebispos, padres, papas, igreja. Quando ele utiliza a palavra igreja, não é na acessão em que nós a usamos hoje em dia. Portanto, ele esqueceu-se de falar dessas coisas todas, ou porque se calhar não são relevantes, talvez seja essa a razão, não sei. Portanto, há aqui toda uma discrepância entre a importância sobrevalorizada que se dá a essa hierarquia e, de facto, aquilo que é voltar à origem e ver que, afinal, enfim, como ouvimos a Emília dizer nestas frases tão lapidares e tão claras e tão límpidas, se calhar o fundamental é outra coisa e não passa por papas, bispos, arcebispos, etc. Não sei. Tal como tal como Frederico, aliás, a maioria dos católicos não são praticantes, embora no seu caso seja ex-católico. Como é que se combate, em seu entender, esse afastamento? Há uma modernização da estrutura católica, em seu entender, o que é que se poderia eventualmente fazer?
Acho que esse debate tem de acontecer dentro da, Sim, sim. da Mas própria como Igreja Católica. Sim. ex-católico, o que é que diria? Pois, eu penso que há muitos católicos que se calhar se revêem perfeitamente na Igreja tal como ela é agora. E eu nunca me esqueço, quando eu era adolescente, daquilo que eu mais ouvia dos católicos mais velhos, da geração muito mais velha do que eu, era, pronto, o Vaticano II veio estragar tudo e que, enfim, o pontificado do Paulo VI era o fim dos tempos e saudosismo de Pio XII, etc, etc. E hoje em dia ninguém fala dessa maneira. Portanto, é óbvio que já houve alguma mudança, pelo menos na cabeça das pessoas. Eu acho que é muito raro nós ouvirmos alguém a falar com saudosismo daquilo que a Igreja Católica era antes do Concílio Vaticano II. Mas, ao mesmo tempo, para dar, enfim, um salto na modernidade, não sei até que ponto é que isso não descaracterizaria a própria Igreja Católica. Há esse problema, quer dizer, que não é meu, por isso é que eu não sou católico, não é? As minhas preocupações não passam por aí, mas não sei, de facto, qual será o melhor caminho a tomar. E Bíblia à parte, que outro texto sagrado poderia eventualmente merecer a sua atenção ao ponto de dedicar-lhe um projeto exclusivo, quase como acontece com a Bíblia? Bem, se soubesse sânscrito, haveria muitas coisas. Ainda me dediquei a tentar aprender sânscrito a dada altura, mas senti que já era muito tarde, ou seja, já tinha começado tarde demais, tinha de ter começado muito mais cedo, porque sânscrito é uma língua em que a pessoa, enfim, aquilo corresponde a 1 ano de estudo noutra língua, são para aí 10 anos de estudo em sânscrito. É particularmente complexo? É muito, muito difícil. É mesmo de uma dificuldade enorme. Mesmo para uma pessoa como eu, que tem apetência para línguas e gosta de estudar línguas, desse ponto de vista, o hebraico foi uma entrada num universo que me é mais, enfim, que me faz mais sentido. O sânscrito é muito difícil, mas se eu soubesse sânscrito, gostaria de trazer algumas coisas, mas talvez mais do que isso, se eu pudesse agora aprender uma língua que me daria muito jeito de aprender, seria copta, para poder traduzir e estudar toda a literatura cristã apócrifa, que não existe já, muita dela, em língua grega, portanto, só existem as traduções que foram feitas de grego para copta, daqueles evangelhos, como o Evangelho de Maria Madalena e de Judas e de uma série de outros evangelhos paralelos aos evangelhos canónicos. Eu gostaria muito de estudar essa escritura, mas para isso, de facto, é preciso competência em língua copta, e como nunca me dediquei a estudar copta, não sei qual é o grau de dificuldade. Se fosse um grau de dificuldade mais ou menos paralelo ao hebraico, talvez conseguisse fazer isso. Mas se for tão difícil como sânscrito, por exemplo, acho que com 54 anos, acho que já não teria tempo para estudar. Mas seria muito interessante. Já não estamos, infelizmente, muito longe do final, mas eu queria aproveitar estes últimos minutos também para falar um bocadinho sobre o seu percurso, muito rico a vários níveis. Falando um bocadinho também da vida académica. Em 2009 tomou uma opção que não é muito habitual, sobretudo em Portugal, um país muito centrado em Lisboa, na capital. Decidiu sair de Lisboa, estava na universidade há muitos anos, não é? Sim, já estava há 20 anos na Universidade. E decidiu ir viver para Coimbra. Sim. Até nisso é fora da caixa, gosta de ser contra a corrente, o Frederico? Sim, gosto de ser contra a corrente. Gosto de ter a minha própria maneira de fazer as coisas e a minha própria abordagem. Quer dizer, sinceramente, eu estava um bocadinho cansado de estar na Universidade de Lisboa e, ao mesmo tempo, eu estava numa posição um bocadinho ingrata na Universidade de Lisboa, no sentido em que eu era filho de um professor catedrático da mesma faculdade. E acho que chegou o ponto em que eu decidi que queria fazer uma coisa que eu tivesse a certeza que fosse por mérito próprio, não que quando eu fui contratado pela Universidade de Lisboa em 1989 não tenha sido por mérito próprio, mas, enfim, o facto do meu pai ser professor catedrático da mesma faculdade, certamente... Durante quanto tempo é que, no fundo, coincidiram na mesma... Até o meu pai se reformar, sim, até o meu pai se reformar. Era sempre o filho de... Sim, era sempre o filho de... A minha mãe também tinha estudado na mesma faculdade, portanto, eu achei que seria saudável tentar fazer um concurso a outra universidade pelo mérito próprio, e foi isso que eu fiz. E, de qualquer forma, eu gostava de Coimbra,
A Faculdade de Letras de Coimbra é muito, muito forte na área dos estudos clássicos, é fortíssima, sempre foi, graças justamente à doutora Maria Helena Rocha Pereira, que criou ali um instituto fantástico, não só em termos das condições que nós temos a melhor biblioteca de estudos clássicos, talvez de Portugal, sem dúvida alguma, do mundo lusófono, talvez, porque nós temos permanentemente pessoas que vêm do Brasil, de outras universidades, para estudarem lá connosco, para usufruírem da biblioteca que a doutora Rocha Pereira criou. E é um sítio muito, muito bom para se viver, para se estudar. Enfim, já lá estou desde 2009, nunca me arrependi de ter concorrido a esse concurso e estou lá muito bem. Não sente falta da oferta cultural mais vibrante de Lisboa? Eu também não tenho tempo para nada, não é? Portanto, a minha vida sempre foi trabalhar. Portanto, eu mesmo em Lisboa não usufruía assim tanto da oferta cultural, porque ou estava a fazer a tese de doutoramento, ou estava a traduzir a Odisseia, ou estava a traduzir a Ilíada. Portanto, sempre estive a trabalhar, a fazer coisas. Neste momento também é preciso conciliar o trabalho de tradução com as aulas, não é? Estou a dar 14 horas de aulas por semana este semestre. Portanto, que enfim, é um desafio. É um desafio. Já falou por 2 vezes da doutora Maria Helena Rocha Pereira, que nos deixou, infelizmente, há poucas semanas. Felizmente, há pessoas que podem continuar o trabalho dela. Acha que os estudos clássicos estão em boas mãos? Sim, felizmente em Coimbra. Coimbra é muito forte na área do grego e a doutora Rocha Pereira deixou uma série de discípulos que continuam o seu trabalho e que têm uma intervenção fantástica, tanto nacional como internacional. Lisboa sempre foi mais forte na área do latim, tem grandes latinistas e, portanto, eu penso que por esse lado, não é, acho que tanto o latim como o grego estão salvaguardados. Agora, o grande inimigo do latim e do grego é o facto de as licenciaturas serem de 3 anos apenas. Isso é, de facto, fatal para estas línguas que são muito, muito complexas. E, sobretudo, mais ainda do que isso, o facto de não haver latim e grego no ensino secundário. E, portanto, quando nós somos confrontados com alunos que nos chegam ao primeiro ano de estudos clássicos em Coimbra, e em Lisboa também acontece a mesma coisa, que começam do zero a aprendizagem do grego e do latim, essas pessoas, no final do 3º ano, no futuro, não vão ser os tradutores de Homero, nem da Bíblia, nem de Platão, porque não pode ser, não é? A licenciatura que eu fiz, pressupunha 7 anos de latim e de grego. Portanto, eu, quando acabei o 4º ano da minha licenciatura, era o meu 7º ano de grego, teoricamente, porque era o 10º, 11º, 12º, e depois 4 anos de grego na licenciatura. Portanto, não podemos comparar uma pessoa que tem uma formação de 7 anos de grego com uma pessoa que começa já adulta, com 3 anos apenas. O meu problema é esse, é que nós fazemos o melhor que nós podemos pelos nossos alunos. Eu já dei o último nível de grego várias vezes, em Lisboa e em Coimbra, e em Coimbra só dei uma vez, mas em Lisboa dei muitas vezes, e para o ano vou dar o último nível de grego novamente em Coimbra. E tenho a noção de que os alunos que me saem das mãos no último nível de grego não estão, de facto, não tiveram tempo para aprender o suficiente para poderem, enfim, trabalhar ao nível... Mas isso daqui a alguns anos poderá ser quase trágico, não é? Poderemos ter formados a desempenharem funções sem os conhecimentos... Sim, eu acho que enquanto não se voltar a ensinar latim e grego no ensino secundário, e por isso é que eu apelei fortemente a isso quando fiz o discurso da aceitação do Prémio Pessoa, porque sabia que estava lá o Ministro da Educação, que é uma pessoa encantadora e que no final me veio dizer que eu tinha razão. Espero que ele ponha isso em prática. Sabia que ia estar o Ministro da Educação, estar o Presidente da República, muitas pessoas, e achei que era importante alertar para a necessidade absoluta de o latim e o grego voltarem ao ensino secundário. Mas numa sociedade cada vez mais virada para facilitismo a vários níveis, estamos a falar de idiomas que exigem paciência e disciplina. Acredita que será fácil atrair alunos em número suficiente para tornar isso possível? Pois, essa parte não sei qual é a melhor maneira de fazer, mas também a questão é a seguinte: se nós começarmos a ensinar estas línguas mais cedo, podemos ensiná-las de uma forma mais lúdica, mais agradável. Não é preciso ensinar logo tudo no primeiro ano, é possível fazer uma gradação
que leva a que a aprendizagem seja mais imperceptível e seja agradável para os professores e para os alunos. Se eles começam do zero na universidade e têm só 3 anos aí, portanto, é mesmo a doer, não é? É grego puro e duro, latim puro e duro, e é muito mais difícil, não é? Contactar com as línguas dessa forma tão violenta, e é mesmo violento. Eles têm 6 horas por semana de latim e de grego, portanto, são muitas horas e é muito, muito exigente. Seria preferível que eles viessem com conhecimentos de trás. Já falámos sobretudo sobre a sua faceta de tradutor, de ensaísta, também de professor. E o ficcionista e o poeta, que também ficaram para trás? Eu penso que o poeta tem aqui algum campo de ação na tradução da Bíblia, porque grande parte do Antigo Testamento é em verso, não é? Portanto, eu estou praticamente sempre a trabalhar agora com poesia. Poesia hebraica, traduzida para grego, uma versão grega que também tem muitas marcas poéticas, e, portanto, o meu dedo poético aqui tem... Portanto, eu não me sinto frustrado de não escrever poesia. A ficção, não sei, de facto, se alguma vez voltarei a escrever ficção. Neste momento parece-me que não, porque há tantas coisas que me interessa fazer na área da Bíblia, da história do cristianismo, da história da literatura grega. Não sei se... Enfim, mas tudo é imprevisível. Frederico, foi um prazer enorme tê-lo cá. Muito obrigado. Não sei se quer dizer umas últimas palavras. As últimas palavras são de agradecimento, em primeiro lugar, a si, não é, que conduziu esta conversa, à organização do Porto de Encontro, que foi fantástica, e tiveram a amabilidade de virem buscar a minha casa, a mim e ao André, de estarmos aqui presentes. Agradecer o público, todas as pessoas que aqui vieram num fim de semana prolongado e que encheram esta sala. Muito obrigado por terem vindo e obrigado a todos. Eu chamava a Emília Silvestre também para os agradecimentos finais. Há aqui umas pequenas ofertas. Umas pequenas ofertas. Muito obrigado a todos vocês pela vossa presença. Regressaremos no dia 13 de maio com Paulo M. Moraes em destaque. Para já o Frederico Lourenço vai estar aqui na entrada para os autógrafos. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Os autógrafos são onde? Diga-me. Os autógrafos São ali na entrada. Esperamos que esta sessão tenha sido do vosso agrado. O Porto de Encontro é uma iniciativa da Porto Editora e do jornalista Sérgio Almeida e tem o apoio da Câmara Municipal do Porto, das livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias, do Porto Canal, da Sociedade Portuguesa de Autores, da Porto Barros, da Arcádia e da Antena 1. Em facebook.com/Porto de Encontro disponibilizaremos, em breve, informações sobre a próxima sessão. A Porto Editora agradece a vossa presença. Até breve e boas leituras.